Vamos para o nosso tema de hoje. Boa noite. Boa noite. Gente, Boa vocês já noite. morreram? Vou falar de morte, vocês já morreram, né? Boa noite. Boa noite. Aí, teve gente que fez cara torta quando eu falei que ia falar desse tema. Mas eu vou tentar, como diz meu amigo, como é que você vai falar da morte alegre? Falei assim, não, eu vou tentar falar de uma forma mais leve, né? Trazer uma visão mais assim, com mais leveza. Por quê? Porque a questão da morte, a gente vai perceber que é uma questão cultural, né? E no Brasil é um assunto que ninguém nem quer tocar. Se você está na festa, não pode tocar porque está todo mundo alegre, você vai quebrar o clima. Se você está num jantar, não pode tocar porque, vou perder o apetite. Vou ficar falando dessas coisas. E se você está no velório, você não pode nem conversar porque está ofendendo a família. Então, quando que a gente vai falar disso, né? Aí vai para a questão da igreja, a questão dos centros. Só que nem sempre a gente tem que ver também que é a questão religiosa, né? A morte ela é uma coisa natural para tudo, até mesmo para a natureza, né? A natureza morre e renasce, assim como nós também, né? Segundo o Espiritismo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Que eu vou trazer esse tema com mais leveza. Então, assim, não é para se sentirem ofendidos ou achar que eu estou, né, fazendo piada, não, porque todos nós, né, vamos passar por isso. Se alguém não vai me dar a dica aí, né, como é que faz? Ou a gente já passou por isso na nossa família, né? Com certeza que a gente já perdeu os nossos antepassados aí. E aí a gente sente na pele, né, como que é. Além também da questão dos animais, né, dos animaizinhos de estimação, né, que a gente sabe que quando eles morrem a gente sente como se fosse um membro da família mesmo, que é. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar uns slides, mas eu também vou passar uns vídeos. Por quê? Porque às vezes é uma questão, principalmente para os nossos visitantes, né? Esse tema, gente, ele é muito complexo, né? Ele tem assim, a gente até colocou ali, né? Morri agora, o que acontece? Só que não é simples, né? Cada situação, cada pessoa, cada vida, cada história, cada acontecimento é único, é particular. Então, se existem milhões de pessoas, então vão existir milhões de versões diferentes, né, sobre a morte. E aí a gente vai entender um pouquinho desse processo. Mas a gente não vai conseguir, né, abranger tudo, especialmente dentro de 30 minutos. Mas o que mais eu quero falar de importante é essa questão da morte numa visão cultural, que o que é? É como cada povo contempla a morte, ou seja, como que se organizou, como que se pensou, como que processa, né, esse luto, esse sentimento quando perde alguém, como que são as cerimônias. Então a gente percebe que ao redor do mundo, cada país, cada cultura, ela tem um diferencial, né? E isso impacta também na forma como aquela pessoa vai sentir isso. Vou dar um exemplo aqui. No Brasil, como a morte é uma coisa meio velada, assim, a gente não tem essa cultura de achar natural, é sempre um drama, é sempre uma coisa muito forte, uma coisa que abala muito as pessoas. Então, a gente vê que aquilo ali gera mais sofrimento, né? Quem que não conhece uma história, principalmente de uma mãe que perdeu um filho, né? Que fica assim, a pessoa fala assim, nossa, o filho morreu, mas a pessoa morreu junto, praticamente. Porque aquela pessoa mudou a vida dela porque ela teve aquela perda. Se a gente parar para pensar, né, isso não é uma coisa saudável. Então, a gente tem que trabalhar isso no nosso coração, né? E outra, informação, conhecimento é poder. Então, a gente também ficar, porque foi vontade de Deus. Mas por que Deus permitiu? Mas tem gente que se culpa pela morte de outra pessoa.
né? Então, a gente vai perceber que, dependendo da visão cultural, isso pode trazer mais sofrimento ou menos sofrimento. E aí, aqui eu trouxe uma imagem. Pode desligar só um pouquinho essa luz para poder... Essas imagens aqui que eu trouxe, uma que é do México, que lá eles celebram a morte, né? O dia de finados no México é como se fosse um carnaval, assim, são 4 dias, dia de festa, tem desfiles, eles fazem comemoração nas ruas, nos cemitérios, nos lares, eles fazem a comida que o morto gostava, porque eles acreditam que aquele morto vai vir visitar eles naquela data ali, entendeu? Eu achei muito interessante isso, que eu conhecia superficialmente, né? Eu fui pesquisar. Pode ligar, tá, Miss, se quiser. É só o pessoal ver a imagem. E a outra imagem é na Índia, né? Que na Índia eles também acreditam em reencarnação. Então, o que acontece? Eles não veem a morte de uma forma tão negativa. Então, eles fazem a lavagem do corpo da pessoa, né, no rio sagrado deles, e eles queimam o corpo da pessoa. Aqui nos Estados Unidos é mais chique, né? Tem uns crematórios. Lá não, lá é no quintal, no meio da rua, ou eles fazem uma jangadinha assim, põe no rio e vai ficar queimando lá. Então, assim, mas eles também veem isso como o quê? Uma forma daquele corpo, daquela alma sair logo do corpo. Dela, isso aqui não me pertence mais. Ela perceber que ela partiu para o mundo espiritual e não ficar ali agarrada na matéria. Que a gente também vai perceber que acontece muito, né? Vou falar mais pra frente disso. Então, a primeira coisa é essa questão da morte. Tipos de morte e o luto. Se fosse pra gente escolher, quando eu falo tipos de morte, existe uma morte repentina. Fui passar ali, tava no celular, foi. Você nem vê. Esperar, a gente tá esperando, né? Porque todo mundo sabe que a gente vai morrer um dia. E existe uma morte que é uma morte lenta. Que o que é? É quando uma pessoa fica doente, tenta uma coisa, um tratamento, tenta outro. Não vê solução, a família vai percebendo ali, os médicos vão falando, tal, uma doença. E aí, né, a família vai começando a perceber que está caminhando realmente para a morte. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem prefere a morte rápida do que a lenta, levanta a mão. Depende também. Eu achei que ia ser mais gente. Porque, assim, é uma questão de visão. Mas aí a gente vai conversar sobre que vocês vão perceber que existem os dois lados, né? Tem o lado bom e o lado ruim. A questão do lado bom é o seguinte, quando você tem essa morte lenta. Ela é mais sofrida, né? Porque você vai começando a sentir o seu corpo ali falindo, as funções, de repente fica no hospital ou fica em casa, mas sente dor, a família sofre, vem as despesas médicas, então assim, envolve bastante coisa, né? Dá tempo de pedir perdão também, bastante. Lado negativo eu falei. Mas tem o lado positivo, né? Dá tempo de você falar assim, opa, pera aí que eu vou fazer um checklist aqui do que eu deixei pra trás e vou colocar esse negócio em dia. Liga pra fulano aí, manda fulano vir aqui. Fulano, perdão, aquela vez que eu fiz isso, aquilo pra você. Ciclano, né? E depois eu vou dar o meu testemunho no final, vou dar no final, porque senão eu vou chorar. Enfim. Mas aí você tem tempo de você se despedir das pessoas. Você tem tempo para você assimilar que está chegando a sua hora. Você tem tempo para ter as suas conversas com Deus, para refletir, para chorar, para se arrepender. Você tem tempo, né? E tem a outra morte, que tem também um lado positivo e tem um lado negativo.
lado positivo é que pum, foi. Muitos espíritos até relatam que muitas pessoas não sentem, porque às vezes eles são retirados do corpo antes daquele impacto ali, né? Então você não sente. Mas tem o lado ruim de que a pessoa às vezes ela não se dá conta que ela morreu. Ela não sabe. Por quê? Porque foi tão rápido, foi tão repentino, e ela fica ali, ela fica sem entender, ela fica meio perdida, meio perturbada. Então, isso aí pode trazer um certo problema também, né, para a pessoa. Então, os dois tipos de morte, eles têm um lado bom e ruim. E vem a questão do luto, que é a forma como a gente lida com essa morte. É aquilo que eu falei. O brasileiro, por cultura, é muito, muito, muito agarrado a essa coisa do sofrimento. De, vou morrer junto, né? Dependendo se for filho, principalmente, é muito mais sofrido. Então, assim, por ser um assunto que a gente não conversa sobre, e porque o Brasil também tem um sincretismo religioso muito grande, porque o brasileiro, ele é na maioria católico ou evangélico. Mas o católico vai na Umbanda, o católico vai na casa espírita, né? Eles vão assim, passeando nas religiões, né? Então isso também pode trazer um pouco de confusão na hora mesmo de um luto ali, né? Quando acontece dentro da nossa família, porque uma coisa é acontecer ali longe, você vê, ouvir falar. Outra coisa é quando acontece com você, que aí você fala, o que eu faço, né? O que eu acredito? Aí vem a questão, às vezes, da culpa. Aí vem, mas se não tivesse ido lá, eu não liguei, era para eu ter ligado, não era para ele estar lá, e aí ele foi e aconteceu. Então, gente, primeira coisa, todos nós temos a nossa hora. Por isso que às vezes a gente vê umas mortes bobas, né? Umas coisas que você fala assim, como que aconteceu isso? A pessoa caiu de bicicleta ali, cabeça meio fio, morreu. Assim como a gente vê, às vezes, um acidente grave e a pessoa conseguiu sobreviver. Às vezes morreram algumas pessoas, né? E aí algumas sobreviveram. As pessoas ficam, mas por quê? Que um morre e o outro fica. Então, assim, todos nós temos um planejamento espiritual. Um planejamento lá no plano espiritual, antes de vir, e aqui na matéria, a gente tem o nosso tempo para cumprir. Carol, mas então todo mundo já tem o dia exato, a hora certa. Alguns detalhes, sim. Só que o que pode acontecer? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, de repente, você foi programada para viver 90 anos. Certo? Você já veio com esse planejamento lá. Só que chegou aqui, você começou a consumir bebida alcoólica, consumir comida ruim, outros vícios, dormir mal, não se exercitar, enfim. Você pode ter feito escolhas ruins que levaram o seu corpo, que é o nosso veículo que nos possibilita estar aqui, veio trazer o seu corpo à falência antes da hora. Então, você vai embora antes e você vai ficar com esse débito. Né? A gente fica com esse débito. Eu não vou entrar muito em detalhes, gente, porque são muitos detalhes reencarnatórios. Né? Isso aí requer um estudo muito mais profundo. Mas só para a gente saber o quê? Que não existe acaso. Então, não é para ficar jogando culpa de que fulano morreu porque ciclano fez isso. Porque eu não estava lá. Não. Se aconteceu, é porque houve uma permissão espiritual e aconteceu. Acreditem, quando não é para acontecer, não acontece. Eu tenho provas assim na minha família de que não tinha como a pessoa sobreviver. Sobreviveu. Então, se não for a hora da pessoa, pode deixar que ela vai continuar. E a morte, ela é uma coisa democrática. Né? O que eu quero dizer com isso?
todo mundo vai morrer. O rico, o pobre, homem, mulher, criança, qualquer lugar, qualquer cantinho escondidinho no planeta, uma ilha deserta que ninguém nunca foi lá, tem uma tribo que vive lá, vai morrer. Não tem outra escapatória. O nosso planeta, né, o formato dele é de nascimento, crescimento e morte. Então, se a gente não tem o que fazer, o que a gente precisa entender, né? Que a gente tem a nossa sombra, as nossas sombras, que é o quê? O nosso lado material negativo, né? Que a gente se apega a sentimentos ruins, a pensamentos ruins, a atitudes ruins, a hábitos ruins. Isso tudo vai contribuir para que impacte quando você desencarnar, quando você morrer na sua vida espiritual futura. Isso tudo de negativo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se conhecer, a gente tem que procurar se entender, vai fazer terapia, vai para a casa espírita ou vai para qualquer outro lugar que você eleve a sua consciência, aumente o seu contato com a questão espiritual. Por quê? Porque também, quando chega no desencarne, o que o plano espiritual relata, né, nos livros, que há muito arrependimento quando a pessoa morre. E por que há o arrependimento? Perdi tempo lá na Terra. Perdi tempo com besteira. Perdi tempo com sentimentos pequenos. Me desgastei com poucas coisas que hoje, aqui no plano espiritual, porque quando a gente desencarna, a gente consegue ver tudo. Já entendi tudo agora. Vou voltar lá, agora eu vou tirar nota 10. Aí volta pra cá e faz as mesmas cagadas. Faz tudo de novo. Aí volta de novo, é a mesma coisa. Aí os amigos espirituais ficam assim, vai filho, vai com Deus. Vai lá. Né? Já fica esperando. Então, presta atenção, se a gente não se olhar profundamente, se a gente não buscar se conhecer profundamente, nós vamos continuar no mesmo erro, no mesmo erro, no mesmo erro, no mesmo erro. Então, tem que olhar para essas sombras e tentar melhorar, e tentar fazer diferente. Porque não adianta ter medo da morte e viver uma vida desregrada, uma vida sem controle, uma vida que, eu vou morrer mesmo. Já ouvi gente falando assim, esse povo espírita é esperto, né? Eles ficam falando que tem um monte de vida para eles poderem vir aqui e ficar fazendo só o que quer. Eu falei, se eles conhecessem a doutrina, eles iam ver que é o contrário, né? Que a gente sabe que a encarnação aqui ela é preciosa. Tem uma fila de espíritos para reencarnar. E tem gente que não acha uma mãe. Eu falo para minha espírito, tá vendo? Vocês acharam, mãe. Tem espírito que tá lá, ninguém quer ser mãe daquele espírito. Como é que um espírito chega aqui sem mãe? Vocês já viram? Alguém chegar aqui sem mãe? Não existe. Tem que ter uma mãe. E tá diminuindo cada vez mais, né? As mulheres estão preocupadas. Daqui a pouco. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que o tempo aqui é precioso e de que a gente tem que fazer esse tempo render, que a gente tem que fazer esse tempo ser a nosso favor. Só que não é quantidade, né? É qualidade. Então, não adianta você viver 100 anos, aí você chegar lá e... Olá, Senhor. 100 anos, olha que bom. O que você fez lá na Terra de bom? Assisti Netflix, fiquei lá com meu cachorro, passeei. Filhos? Não, filho dá muito trabalho. Visitou alguém, um asilo, um orfanato? Não gosto desse negócio de visitar os outros, não. Pode ficar na minha casa. Família, casou, teve mulher? Não, Deus me livre, mulher não é coisa de Deus, não. Uai, mas você ficou 100 anos lá na Terra, você fez o quê? Cuidei do meu cachorro,
cuidei de mim, eu consegui viver até 100 anos. Mas o quê? Ah, só isso. O senhor vai voltar de novo, tá? Você pode ir lá, tomar um lanchinho lá, que o senhor tá voltando para a Terra. Porque, gente, quando a gente sai do plano espiritual, as pessoas que ficam lá, elas ficam tristes. Nossa, ele tá indo. Tomara que ele consiga o que ele quer. Vai ser difícil, porque lá na Terra é difícil. E aí, quando o neném nasce aqui, a gente fica na alegria. E aí, quando morre, que a pessoa vai voltar pro bonzão, a gente fica chorando. Então, é o contrário. Né? Mas faz parte. Só tenham isso em mente. Né? Que o nosso tempo aqui é precioso, que a gente tem que trabalhar a nosso favor. E assim, é difícil a gente pensar em como melhorar se você não sabe para onde você está indo, né? E aí, como que a gente tem essa noção? A gente tem que pensar que a gente veio de um mundo primitivo, né? Que é aqui na Terra mesmo, mas que lá antigamente, né? Tinha uns animais, os dinossauros, a Terra foi evoluindo, surgiu os homens da caverna e foi evoluindo, vários tipos, até chegar ao Homo sapiens, e cá estamos nós. Né? Então houve toda essa evolução, toda essa transformação, toda essa mudança. E estamos aqui hoje. Só que hoje nós estamos nesse mundo que a gente considera de provas e expiações. É um mundo difícil. É um mundo onde predomina ainda o mal, onde predominam os sentimentos negativos, os sentimentos de ciúme, de raiva, de ódio, de mágoa, de rancor, de tristeza, de sofrimento, egoísmo. Então, assim, dentro desse mundo de provas e expiações, a gente está conseguindo, a gente está numa etapa de mundo de regeneração, que também é aqui mesmo. Ah, porque estão aí os sinais do Apocalipse. Ah, porque tal doutrina fala que o mundo já vai acabar. A outra que Jesus está voltando. Enfim, eu sei que o meu Apocalipse, eu sei que Jesus já chega para mim no dia que eu morrer. Quanto tempo falta mais ou menos? Não sei. Mas eu tenho 46. Se eu for bem otimista, ali pelos 87. Vamos lá. Então, eu já tenho mais ou menos um tempo. Eu vou colocar isso e eu vou trabalhar dentro disso. Ah, caramba, pode ser amanhã. Tá bom. Mas eu estou fazendo o meu melhor. Eu quero fazer o meu melhor para, se Jesus chegar na minha frente, pessoa, eu poder olhar, abraçar Jesus, poder sentir, falar. Eu ia falar, bem-vinda de volta. Pensou? Seria maravilhoso. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Ah, não quero falar de morte. Ah, não quero saber desse assunto de morte. Ah, não. Tem que pensar. Porque vai chegar. E a gente tem que estar preparado. Nosso coração tem que estar pronto. Porque senão, você pode ficar desesperado. Você pode ficar perdido. Você pode ficar, ai, mas não estava na hora. Eu não ia acertar isso aqui. E a pessoa que nunca nem pensou em nada? Né? Outro dia eu perguntei para uma pessoa que eu conhecia, a pessoa, ai, nunca me pensei nisso não. Falei, tá bom. Cada um encara como quer. Ok. Porque aí é isso, né? E se eu me perder? Eu vou passar uns videozinhos para vocês. Mas acontece que a gente vê nos relatos das psicografias, e tem essa história, né? Ninguém nunca voltou para contar. Como assim não? Né? Porque é aquilo. Tem coisa que a gente pode mostrar para a pessoa ali, a pessoa não acredita. E ok, então não acredito. Mas a gente tem muito relato, né? A gente tem muitos relatos do plano espiritual. Então a gente sabe sim. Ai, mas vocês estão achando que vocês estão certos.
Tem tanta doutrina no mundo, tem tanta religião no mundo, e vocês acham que vocês estão certos. Esses espíritos acreditam nessas colônias espirituais, nesse negócio. E chegar lá e não tiver. Ó, se chegar lá e não tiver, o que tiver, eu fiz o meu melhor, me esforçando no bem, no amor, na caridade, no respeito. Tentei cuidar do meu corpício, fiz o meu melhor, cuidei das minhas filhas. Fiz o meu melhor. Com consciência. A gente tem que ter consciência do que a gente precisa. E outra coisa, hoje em dia com esse monte de religião, com esse monte de gente sabida na internet, sabe o que você faz? Você escolhe o que você quer acreditar. Porque, gente, não é sobre religião. Religião não salva ninguém. Religião não vai te levar para céu, para inferno, para purgatório, para ficar deitado lá até Jesus voltar. A religião, ela só é um formato, né, que as pessoas criaram para a gente ter um lugar para ir, para falar de Deus, para ler a palavra, orar. Mas isso tem que estar dentro de cada um de nós. Então, eu vou escolher no que eu vou acreditar. Eu vou escolher o que eu quero seguir, o que eu acredito que é bom, o que eu acredito que não ofende o outro, que não machuca o outro. Porque, seja qual religião for, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, você ficar esfregando na cara do outro, você está errado, você não vai para o céu, não, você vai queimar no fogo do inferno, Jesus não vai voltar para você não. Essas acusações, elas não vão levar ninguém a lugar nenhum. Então, se você seguir o seu coração no bem para você, no bem para sua família, para o seu próximo, no bem no seu trabalho, no bem, não tem erro, gente. Vocês não precisam preocupar se a religião de vocês que vocês escolherem está certa ou errada. Eu falo assim, que eu nasci num berço católico, mas eu dei maior trabalho para o padre. Porque eu fiz o catecismo 2 vezes. E quando chegava no dia da primeira comunhão, eu falava assim, não quero. Não, minha filha, mas você só vai pegar a hóstia e botar na boca. Não vou botar esse negócio na boca. Fiz 2 vezes o catecismo. Aí eu falei para minha mãe, não quero isso, porque não é o Jesus que está lá. Não, mas é simbólico. Não acredito. Quando eu fui fazer faculdade com 20 e poucos anos, que eu conheci o Espiritismo, falei assim, é aqui. Eu me encaixei assim, ó. E desde então. Então, assim, não importa aonde você está, não importa a sua prática religiosa, o que vai trazer paz no seu coração, no dia da sua partida, na sua morte, a tranquilidade, tudo, é o que você carrega dentro de você, como sentimentos, como pensamentos, como práticas. Então, você ficar acusando o outro da outra religião que ele está errado, não vai ficar bom para você, não. Não aconselho. Não aconselho, tá? Não faz isso não, coleguinha. Vamos mudar isso aí. E aí, gente, o que acontece? A gente falando aqui agora do Espiritismo, o nosso corpo material e tem o nosso corpo espiritual. Todas as noites nós morremos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa descansar. Nós precisamos dormir. Mas espírito dorme? Foi a pergunta, tá? Não. Não, ótimo. Não faltaram essa aula. O espírito não dorme. Então, o que o meu espírito fica fazendo? Sentado lá da cama, olhando pra minha cara, dormindo? Fez um mundo pé. Não, né? Ele vai, passear. Ele vai andar por aí, ligado pelo cordão de prata, né? Tem uma ligação do cordão de prata. E o nosso espírito vai. Vai para onde? Depende. Depende de quê? De você. Dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Por quê? O que você estiver fazendo
na sua vida terrena vai refletir no que o seu espírito vai fazer quando você estiver dormindo. Se você é uma pessoa que você está trabalhando no bem, por exemplo, eu conheço muitas pessoas da Casa Espírita, dessa aqui, que eu frequentava no Brasil, que vão trabalhar no umbral, nos hospitais de socorro, né, à noite. Outras pessoas vão estudar nas colônias. Então, depende. Você também pode se programar para onde você quer ir, né? Que tenha essa projeção astral, né? Tem vários nomes que a gente dá. Enfim, você tem como programar isso. Agora, se você é uma pessoa que você está vibrando aqui, ó, só na rabiola, aqui, só no pó da rabiola, você vai, o seu espiritinho vai para lugar ruim. Porque ele vai, ó, conectar com a galerinha da baixa vibração. E aí, filho, né? O que eles vão fazer, né? Que a galera da baixa vibração faz? Faz coisa ruim. Vícios, a carne, tudo, né? Aí, às vezes, você acorda cansado, morto. Nossa, eu dormi mal essa noite, tô morto. Literalmente, você tá morto mesmo. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. O nosso espírito não dorme. Todas as noites o nosso espírito vai passear. Já passou todos os dias. Eu falei pra você que eu queria uma água, mas tá bom. Aí, gente, então o que acontece? A gente tem que, antes de dormir, a gente também precisa orar. Mas durante o dia também ele tem que ter se comportado, né? Não adianta só orar à noite antes de dormir, que não é milagre. Para a gente poder ir para o lugar que a gente quer. Por exemplo, eu peço muito para ir para as colônias de estudo. Que eu possa aprender, que possa me relembrar o que eu vim fazer aqui. Né? Que eu possa estar com espíritos mais evoluídos, que eu possa aprender coisas novas. Então, aí a gente vai ter essa conexão. O que acontece? A sua consciência será o seu guia lá no plano espiritual. Né? Então, agora, aqui é a melhor hora para trabalhar nisso. Por quê? Porque vai que, né? Não estou julgando ninguém aqui, mas vai que você caia de cara na lama lá no umbral. Você vai olhar e vai falar assim, vixe, deu ruim. Estou aqui no umbral, o que eu faço? Né? Se você não trabalhou coisas que você precisava trabalhar, quando você chegar lá, que a sua consciência vai expandir, vai gritar e falar assim, aqui, querido, quero que você tenha feito isso aqui, querido, isso aqui. Aí você entra num sofrimento, numa autopunição, numa culpa. Então, por isso, gente, que a hora de rever essas coisas, que a gente não quer falar sobre, que a gente não quer mexer nas nossas dores, porque dói, porque toma tempo, não gastar dinheiro com terapia, vai, filho, vai, te aconselho. Então, agora é a hora da gente trabalhar nisso. Porque quando chegar lá, quando a gente perde a matéria, a nossa consciência expande, e aí você percebe tudo. Você percebe, só que você percebe assim, ó, de uma vez. E aí, se você não tiver, né, bem preparado, é meio complicado. Então, existe, vou dar um mini curso aqui, ó, como me preparar para a morte. Resolva aqui na Terra os seus BOs. O que eu quero dizer com isso? Desentendimentos, mal entendidos, posturas, né, que a gente considera errada, principalmente com o outro e com a gente mesmo, vai trabalhando nisso, vai melhorando nisso. Paga quem você deve. Isso aí. Elimine a culpa, as mágoas, porque, gente, os sentimentos ruins que a gente guarda na gente em relação aos outros, vocês não têm noção. Vocês, nós, vou falar nós, né? Vamos nos tornar obsessores se a gente desencarnar com essas mágoas, com essas culpas. Nós vamos ser obsessores.
das pessoas. Né? E a gente sabe que isso não é legal. Então a gente tem que trabalhar isso para evitar mesmo passar por isso, porque não é bom não, tá? Porque às vezes a gente olha e acha que é uma coisa rápida. Ah, tá, então eu vou chegar lá no umbral, vou cair lá na lama, vou saber, isso aqui é umbral. Beleza, vou ajoelhar aqui, vou rezar e vai vir a equipe de socorro, vai me tirar daqui, eu vou pra colônia e vamos passar um sabãozinho lá na colônia, mas aí eu vou estudar e depois eu reencarno. Ok. Só que não. Tem gente que fica centenas de anos no umbral. Porque às vezes o egoísmo é tanto, a cegueira é tanto, que a pessoa insiste em culpar o outro. Ah, mas se eu estou aqui é porque fulano fez aquilo comigo. Porque ciclano não me ajudou. Terceiriza a responsabilidade. Terceiriza. E não consegue perceber que errou, que precisava ter trabalhado, que precisava ter mudado. E aí fica lá, ó. Casos mais graves, né? Como se fossem assassinatos. A pessoa fica ali, nossa, que fulano me matou. Por que ele fez isso? Eu vou atrás dele, eu vou pegar ele. E a pessoa fica ali, presa naquilo, no resto da vida. E aí, gente, a gente tem que entender que no plano espiritual existe o mal e você vai alinhar com ele ali e você não vai conseguir sair. Existe escravidão no mundo espiritual. Se você não tiver conhecimento, você vai virar escravo na mão dos espertão lá que tem conhecimento. Sabia disso? Você vai virar escravo. Então, igual as pessoas, né, que atentam contra a própria vida. Elas saem daqui porque elas não suportam o sofrimento, elas acham que elas não merecem aquilo, elas acham que elas não aguentam aquilo, elas tiram a própria vida. E elas vão cair lá no umbral e vão falar, como assim? Eu tô vivo! E vai sofrer. Não é nem dobrado, não. É 1000 vezes mais. Então, olha a importância da gente trazer esse conhecimento. Da gente falar sobre a morte. Nós que somos espíritas temos mais ainda esse compromisso. Às vezes com a nossa família que não é espírita, com os nossos amigos evangélicos. Não importa a religião, gente. Isso não é sobre religião. Porque essas religiões também, elas falam que elas não acreditam, mas elas acreditam no mundo espiritual, porque elas estão cheias de testemunho lá do mundo espiritual, né? Mas do jeito deles. Mas então, assim, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento e que a gente transborde esse conhecimento para as pessoas. Depois eu vou contar o que aconteceu comigo. E aí tem uma coisa que é muito, muito, muito poderosa, que as pessoas não comentam muito, que é o poder da prece. A prece, ela chega aonde a pessoa estiver, seja lá nas profundezas do umbral. A prece chega no coração da pessoa que você está orando por ela. Então, não deixem de fazer prece pelos seus entes queridos falecidos. Nunca. Ah, que meu pai já morreu tem 10 anos. Continua em oração. Você não sabe. Tudo bem que às vezes a pessoa já encarnou, já está aqui na Terra de novo, mas não tem problema, não é desperdício. É importante a gente orar pelas pessoas desencarnadas. Muito importante. Isso vai ajudar elas lá onde elas estiverem. Porque a gente não sabe. A gente acha que a gente é espírita, que a gente vai desencarnar e que a gente vai direto para as colônias. Já me falaram que tem o Vale dos Espíritos lá no umbral, tá? Hospital só para espírito, fica doido. Tá vendo? Porque estuda, fica doido. Mas não pratica. Conhecimento não quer dizer tudo não, gente. Ó, coração, sentimento. É isso que vai contar. Conhecimento é importante, informação é importante. Ah, Carol, a Carol falou dos indianos lá na palestra, eu vou pesquisar. Gente, vai pro Google. Vai pesquisar.
O que o evangélico acredita que vai acontecer depois que morrer? O que o católico acredita? O que o hinduísmo acredita? Vai! Não custa nada, tá aí, ó. A informação tá aí. Assiste a filmes, porque os filmes, eles trazem de uma forma, né? Bem mais, às vezes, simples, pra gente poder entender. Tô indo, Nívia, tô vendo sua cara, né, pra mim. Não, você pode continuar, a gente pode ir um pouco mais. Tá. Não, já acabou. E a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente não tem que largar esse apego que a gente tem aqui, como se a morte fosse, meu Deus do céu, mas morreu, coitado que fulano morreu. Gente, nós estamos num planeta de prova e expiação. Se a pessoa morreu, filha, porque deu a hora dela, tchau. Ela vai ficar aqui pagando pecado pra quê? Claro que quando é um ente querido nosso, a gente fica com saudade, mas você tem que pensar em, evolução lá no plano espiritual, que é o bom, que é aprendizado, que é amor, que é paz, que é um lugar lindo, que é natureza, que é pessoas amorosas. É para lá que a gente tem que querer ir. Não precisa antecipar a hora, né? Mas é para lá que a gente tem que querer ir na hora certa. E aí a gente traz uma frase do Chico. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida não nos livraremos. Né? Então, essa mensagem que eu tinha, mas eu quero passar um vídeo, tá? Pode ir passando, a gente vai se preparando. Tá bom? Obrigada, Carolzinha. Vou passar um vídeo aqui, eu achei muito legal. Amiga, será que eu não... Pode pôr que eu vou aumentar aqui para você. O que acontece depois da morte? A morte é um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os tempos mais antigos, as religiões e filosofias tentam responder à grande pergunta: para onde vamos depois que nosso corpo físico se apaga? Algumas crenças falam de um céu paradisíaco ou um inferno de sofrimento eterno. Outras acreditam na reencarnação, na ideia de que nossa alma volta à vida em outro corpo. Mas qual dessas visões está mais próxima da verdade? O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos traz uma resposta diferente. Em vez de um julgamento arbitrário, onde um ser supremo decide nosso destino, a doutrina espírita apresenta um conceito mais justo, o Código Penal da Vida Futura. Segundo essa visão, cada espírito colhe exatamente aquilo que plantou. Ninguém é punido ou recompensado por vontade divina, mas sim pelo reflexo de suas próprias ações. Imagine um espelho que reflete tudo o que fizemos na vida. Não há juízes, não há condenação imposta, mas sim uma consequência natural, assim como na lei do retorno. Se passamos a vida semeando amor, colhemos paz. Se espalhamos dor e sofrimento, enfrentamos as consequências disso no plano espiritual. Mas como isso funciona na prática? Como os espíritos vivem após a morte? O que determina sua felicidade ou sofrimento? Vamos entender isso melhor. Seja bem-vindo ao canal Universo Espírita. O Código Penal da Vida Futura: justiça ou punição? Ao contrário da ideia tradicional de céu e inferno, o Espiritismo nos ensina que os espíritos não são enviados para lugares fixos de sofrimento ou glória eterna. Em vez disso, cada um se encontra em um estado espiritual compatível com sua evolução moral. O Código Penal da Vida Futura funciona como um conjunto de leis universais que regem a justiça divina. Não há tribunais, nem anjos com livros julgando os mortos. Tudo se baseia na lei de causa e efeito. Se alguém passou a vida cultivando a bondade, a empatia e a caridade, naturalmente estará sintonizado com vibrações mais elevadas, sendo recebido por espíritos afins. Seu despertar no plano espiritual será sereno, muitas vezes semelhante a um sonho agradável. Por outro lado, aqueles que se entregaram ao egoísmo, ao ódio e ao orgulho acabam carregando em sua própria consciência
o peso dos seus atos. Isso pode gerar sofrimento intenso, pois a alma reconhece suas falhas e sente o impacto de tudo o que fez aos outros. Há relatos de espíritos que, ao desencarnarem, revivem cada momento de suas vidas, sentindo na pele o que causaram. Se foram responsáveis por dor e angústia, experimentam esses mesmos sentimentos. Esse processo não é uma punição imposta, mas um mecanismo natural para o aprendizado e a evolução. O sofrimento no plano espiritual, portanto, não é eterno. Assim que o espírito se arrepende sinceramente e busca o progresso, ele recebe ajuda e tem a chance de reparar seus erros, muitas vezes através de novas encarnações. Mas será que todo espírito sofre ao desencarnar? A resposta é não. Há aqueles que vivem em paz e felicidade logo após a morte. Vamos conhecer esses diferentes estados espirituais. Espíritos felizes, a vida além do véu. O que acontece com aqueles que viveram uma vida justa e equilibrada? O Espiritismo relata inúmeros casos de espíritos que, ao desencarnar, entram em um estado de felicidade e paz. Esses espíritos são acolhidos em colônias espirituais, lugares vibracionalmente elevados, onde continuam sua jornada de aprendizado. Diferente do conceito tradicional de céu, esses locais não são apenas espaços de descanso, mas verdadeiras escolas para a alma. A sensação desses espíritos é de leveza, como se tivessem deixado um fardo pesado para trás. Muitos relatam que são recebidos por parentes e amigos já desencarnados, que os ajudam a se adaptar à nova realidade. Eles não sofrem, pois sua consciência está tranquila. Aprenderam, durante a vida, a desapegar-se do materialismo e a valorizar as coisas do espírito. Para esses espíritos, a vida continua de forma enriquecedora. Eles podem trabalhar em missões espirituais, ajudando encarnados e desencarnados, orientando aqueles que ainda sofrem ou auxiliando no processo de reencarnação. Entretanto, nem todos chegam ao outro lado com essa mesma paz de espírito. Existem aqueles que despertam em estados intermediários, sem saber exatamente o que está acontecendo. Vamos falar sobre eles no próximo bloco. Espíritos medianos, perdidos entre dois mundos. Nem todos os espíritos, ao desencarnar, encontram-se imediatamente em colônias espirituais. Muitos despertam em uma espécie de limbo, confusos e desorientados. Esses são os espíritos medianos, aqueles que não foram essencialmente maus, mas também não cultivaram virtudes elevadas. Durante a vida, foram indiferentes à espiritualidade, vivendo apenas para os prazeres materiais. Quando morrem, não sabem para onde ir e frequentemente permanecem vagando na atmosfera terrestre, presos às suas antigas rotinas. É comum que esses espíritos não aceitem sua condição e tentem se comunicar com os vivos. Esses são os espíritos medianos, aqueles que não foram essencialmente maus, mas também não cultivaram virtudes elevadas. Durante a vida, foram indiferentes à espiritualidade, vivendo apenas para os prazeres materiais. Quando morrem, não sabem para onde ir e frequentemente permanecem vagando na atmosfera terrestre, presos às suas antigas rotinas. É comum que esses espíritos não aceitem sua condição e tentem se comunicar com os vivos. Alguns sequer percebem que morreram, repetindo suas ações de quando estavam encarnados. Muitos são resgatados por espíritos mais elevados, que os conduzem para locais de aprendizado e recuperação. Porém, há um grupo que sofre muito mais: os espíritos sofredores. São aqueles que, ao desencarnar, enfrentam um verdadeiro tormento. Vamos falar sobre eles agora. Espíritos sofredores e endurecidos. O peso da consciência. Os espíritos sofredores são aqueles que partiram com grandes culpas ou que viveram em total desequilíbrio moral. Seu sofrimento não vem de castigos divinos, mas do peso de suas próprias ações. Há também os espíritos endurecidos, aqueles que rejeitam qualquer tipo de ajuda e permanecem presos ao ódio, ao orgulho e à negação. Esses espíritos podem se tornar obsessores, influenciando encarnados e até formando grupos em regiões de baixa vibração no plano espiritual. O sofrimento desses espíritos pode durar muito tempo,
mas nunca é eterno. Assim que demonstram o menor sinal de arrependimento, são amparados e começam sua jornada de transformação. Um exemplo clássico é o dos suicidas. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta relatos de espíritos que tiraram a própria vida e, ao chegarem ao plano espiritual, enfrentaram profundo arrependimento. Como interromperam seu ciclo natural de aprendizado, sentem as dores físicas e emocionais de sua última experiência. Esses espíritos muitas vezes permanecem presos a vibrações densas, revivendo constantemente os sentimentos que os levaram ao desespero. Mas mesmo para eles, há esperança. Quando demonstram um desejo sincero de mudança, recebem auxílio de espíritos superiores. A dor no plano espiritual é uma oportunidade de aprendizado. Assim como uma ferida no corpo físico dói para indicar um problema, o sofrimento da alma sinaliza a necessidade de transformação. Nenhum espírito está condenado para sempre. Todos, cedo ou tarde, encontrarão o caminho da luz. Como aplicar esse conhecimento em nossa vida? O que o Código Penal da Vida Futura nos ensina? Ele nos mostra que nossa jornada não termina com a morte e que somos responsáveis por nosso próprio destino. Cada ação que tomamos hoje reflete no que seremos amanhã. Se queremos paz e felicidade no plano espiritual, precisamos cultivá-las agora, através do amor, da caridade e da evolução moral. A grande lição do Espiritismo é que nunca estamos sozinhos. Podemos escolher crescer e buscar o bem, garantindo um futuro mais iluminado para a nossa alma. E você? Como tem cultivado sua vida espiritual? Lembre-se,